Uma coisa que nós precisamos entender que a extrema-direita, nazifascista, canalha e psicopata se utiliza é do que a gente chama de inversão de posições, ou alguns chamam também de projeção. Ou seja, a extrema-direita se utiliza para convencer as pessoas, os incautos e, claro, o seu gado, de que o que eles acusam as pessoas não é o que eles fazem. E é exatamente o que eles fazem. Quando eles falam de moralidade, quando eles falam de defesa da democracia, defesa da liberdade, anticorrupção, acusando os outros de fazerem isso, são eles exatamente que fazem isso. Porque eles se utilizam de uma coisa que a gente chama na psicanálise de desmentido. O desmentido é típico dos que se chama de perversos, que tem na linguagem comum também a expressão da psicopatia, dos psicopatas. O que é que eles fazem com o modo de desmentido do seu discurso, da sua fala? Eles falam uma coisa aqui, afirmam, e depois eles dizem ou que não disseram, ou que pedem desculpas, quando aquela primeira fala já fez um estrago, um rombo no tecido da sua fala, da sociedade, de onde alcance. E é isso que a gente observa o que essa extrema-direita canalha, psicopata e fascista faz. Então eles dizem que os outros fazem para que esconda-se através desse discurso que parece moral, digno, a sujeira que eles praticam. Quando você, portanto, ouvir uma pessoa da extrema-direita canalha, fascista e psicopata a dizer o campo bolsonarista, aqui, que hoje representa a extrema-direita no país, como o Trump nos Estados Unidos, quando eles disserem que é o outro que faz, você chega e diz para si mesmo, não, é ele quem está fazendo. Simplesmente. São eles que fazem. O melhor exemplo agora é da denúncia importantíssima do Felca sobre a questão importantíssima da venda da sexualidade e da sexualização infantil pelas redes sociais. É uma coisa gravíssima, porque não se pode exibir crianças como mercadoria sexual. Não se pode. A criança, ela pode até mostrar sua sexualidade. E ela mostra, porque ela não tem entendimento do que é aquilo em termos de uma visão adulta. Então, ela mostra. Mas se o mostrar, ela deve fazê-lo dentro do seu âmbito familiar, com a devida retificação de um pai, de uma mãe, de quem a educa, mas não para ser exposta como mercadoria na rede social, porque ela não sabe, não tem ideia do que aquela expressão de sua sexualidade vai gerar num outro e que acabe por retornar sobre ela própria. E é isto que é o mecanismo da pedofilia nas redes sociais. Colocam-se crianças em situação de vulnerabilidade e sem ter quem as retifique, quem observe sobre o risco que ela está correndo com aquela exibição, e ainda por cima, colocando ela como objeto de exibição e de venda e estimulando-a a fazer cada vez mais, você coloca esta criança ou estas crianças nas mãos de pessoas pedófilas. Foi isso que o Felca fez para mostrar o quanto as nossas redes sociais precisam ser
analisadas, observadas e vigiadas. E não só pelo motivo, claro, de um mercado pedófilo, mas também por todos os outros motivos que temos vivido no Brasil atualmente, como a enganação e a mentira da extrema-direita. E é aí que as duas coisas se encontram. O pessoal da extrema-direita não quer que haja vigilância nas redes sociais, nem para uma coisa, nem para outra. E aí você tem que se perguntar qual é a relação de interesses que há por detrás disso. Não esqueçamos que o Jair, em plena época de eleições, naquele período, sendo presidente da República, estava passeando de moto pelos arredores de Brasília e viu uma menina de 14 anos e disse: pintou um clima. Ele resolveu visitar o lugar em que essa menina morava. E lá tinha mais tantas outras meninas da mesma idade. Está aí o Trump sendo indiciado na lista do Epstein, lá nos Estados Unidos, como alguém que também se utilizou de menores de idade para os seus prazeres sexuais. E ele está impedindo a divulgação dessa lista. Como aqui no Brasil, a extrema-direita, a partir do PL, quer evitar que se vote a venda da imagem sexual de crianças na internet, que é uma forma de se vigiar, sim, a segurança das crianças e a sua não vulnerabilização. Mas, concomitante a isso, eles também querem evitar que haja vigilância nas redes para que não se publique mentiras e fake news, que é o que eles mais fazem. Vocês vejam como um interesse escuso como o da pedofilia e o uso indevido de redes sociais para fazer mentiragem e canalice no âmbito político acabam se encontrando como interesse comum dessa nazifascistada canalha e psicopata que persiste em ter espaço neste país. Isto é muito grave, isto é muito nojento. Precisamos tirar essa gente da vida social brasileira. Precisamos, urgentemente.